Fiz esse comentário já no meu blog no All Sport, também aqui no canal e também na Jovem Pan, nos meus espaços, sobre a hegemonia da dupla Palmeiras e Flamengo. Nas 4 últimas temporadas, 12 troféus mais importantes disputados, 4 edições da Copa do Brasil, 4 edições do Brasileirão, 4 edições da Libertadores da América. Essas duas equipes, esses dois clubes ganharam nada menos que 9 em 12. Libertadores, o título mais pesado, as 4 taças ficaram com Palmeiras e Flamengo, Palmeiras ganhando em 20 e 21, Flamengo ganhando em 19 e agora em 22. Brasileirão, o Flamengo ganhando em 19, em 20 e o Palmeiras ganhando em 22. Copa do Brasil, o Palmeiras em 20, Flamengo em 22. Ou seja, apenas 2 Copas do Brasil ficaram com outros clubes, o Atlético Paranaense em 19, o Atlético Mineiro em 21 e uma edição do Brasileiro ficou com o Galo na temporada passada também. Lembrando que o Atlético conta aí com o apoio de pessoas que ajudam o clube financeiramente. O Atlético Paranaense é um clube também muito bem estruturado, que gasta aquilo que pode e tem potencial de investimento bem interessante dentro da sua possibilidade, da sua dimensão. Mas Flamengo e Palmeiras vêm nadando de braçada e que isso não é por acaso. Vamos falar sobre isso e também sobre o bairrismo que vem a reboque dessa situação de predomínio dos dois times, nesse vídeo que tem o apoio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu quero lembrar para você que o OneFootball, além do Campeonato Alemão, vai trazer na Copa do Mundo uma cobertura especial, muita informação, muito conteúdo. A partir do dia 20 começa a Copa do Mundo, estaremos lá também trazendo informações pelo OneFootball. Você acompanha em tempo real as estatísticas, os números, as informações de todos os jogos das principais competições do mundo, inclusive, claro, no Mundial do Catar, a partir do dia 20 de novembro, lá em Doha. As partidas vão acontecer e a gente vai estar acompanhando o OneFootball, trazendo as informações, vídeos, entrevistas. Enquanto não termina o Brasileirão, você tem os melhores momentos do Campeonato Nacional da Série A. Tudo isso de graça, não paga nada. Para ver também o Campeonato Alemão, primeira e segunda divisões, você acompanha sem nada pagar. Por isso, até que pare o Campeonato Alemão, como todos os campeonatos europeus serão interrompidos um pouco antes do início do Mundial do Catar. Então faça o download do OneFootball, o link está na descrição do vídeo, é uma maneira de você apoiar o nosso canal, mostrar para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Mas então, Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, confirmou o título nessa quarta-feira, já era esperado, já era óbvio que aconteceria, e um título muito merecido. Não faltam, digamos aí, motivos e ganchos para você sacar elogios para o Palmeiras, mas não faltam mesmo. O time teve um início com derrota lá logo no começo para o Ceará, mas no momento que derrotou o Corinthians, que estava priorizando naquele momento a Libertadores, preocupado com o jogo contra o Boca, o jogo foi lá em Barueri, né, porque o Allianz Parque estava sendo utilizado para espetáculo musical, e o Palmeiras ganhou muito bem, 3-0, dali para frente pulou para a liderança, não largou mais a ponta, é o time realmente que liderou o campeonato durante a maior parte do tempo, não deu chance para ninguém. E claro, quando foi desclassificado no mata-mata da Copa do Brasil e do mata-mata da Libertadores, passou a ter semanas livres e aí foi ainda mais fácil o Palmeiras se impor, enquanto adversários que poderiam em tese persegui-lo, o caso do Flamengo, o caso do próprio Corinthians, também se enfrentavam ali em jogos de outras competições. Então não faltam motivos, é um ciclo importante que a atual comissão técnica consegue, o técnico Abel Ferreira ganhando todos os títulos possíveis aqui no nosso continente, exceto a Supercopa, terá a oportunidade agora de janeiro de ganhar inclusive esse torneio, enfrentando o Flamengo, que é o campeão da Copa do Brasil. O confronto já vai ficando aí tradicional no nosso calendário. Então se você quiser elogiar o Palmeiras, e merece ser elogiado o Palmeiras, não faltam oportunidades, ganchos, motivos, razões para que se elogie o Palmeiras. Mas não basta elogiar o Palmeiras. Para um segmento da mídia, especialmente estabelecido em São Paulo, você tem que tentar atrair engajamento da torcida palmeirense e de outras torcidas, criando polêmicas, criando celeumas onde não tem. E aí você vê coisas como, por exemplo, o debate levantado em algum programa esportivo. O Flamengo vai fazer a comemoração do título para ofuscar a conquista do Palmeiras? Com todo respeito, porra! É claro que o Flamengo queria comemorar o título no Rio de Janeiro e não foi possível por conta das manifestações aí pelo Brasil, que pararam estradas e tudo mais. Porque o Flamengo foi campeão, não tem nada a ver com o Palmeiras. É o Flamengo campeão comemorando com a sua gente. Pelo amor de Deus. E aí você vê esse tipo de coisa sendo colocada para ser... Eu lamento pelos colegas, pelos companheiros, jornalistas capazes, competentes, gente qualificada que conheço bem, tendo que debater uma pataquada dessa que algum cidadão que fica ali escondido em algum canto, que não aparece diante de câmeras de televisão ou de internet, de lugar nenhum, nem microfone, vai lá e saca essa genialidade. O Flamengo está
tentando fazer a festa nessa data para o Flamengo. Tem nada a ver. A festa do Flamengo seria no Rio de Janeiro. O Palmeiras comemora seu título aqui em São Paulo. Que bobagem, que coisa infantil, que pataquada, que forçada de barra. Tenham vergonha na cara, gente. Sejam dignos, sejam jornalistas. Pelo amor de Deus, que bobagem, que besteira. A gente pode até criar alguns ganchos aí para debater alguns assuntos sobre Palmeiras, Flamengo, a qualidade dos times. E, aliás, na verdade, são os dois acima dos outros. Esse é o ponto que tem que ser discutido. Apesar de São Paulo ter feito contratações, o Atlético manteve todo mundo, ainda reforçou o time, Corinthians contratando também, mesmo com problemas de dívida e tudo mais. E você vê aí Palmeiras e Flamengo dominando. Continuam dominando. É uma coisa que vem acontecendo ano após ano, não é coincidência, não é por acaso. Esse é o tema, esse é o ponto que deveria ser mais desenvolvido, mas cada um faz a pauta que quer, mas isso aí é uma pataquada e a gente tem que falar sobre isso, gente. Isso é uma maldade com o jornalismo, isso é uma maldade com quem consome informação e opinião sobre futebol. Não tem cabimento nenhum, é uma discussão maluca. Aí não é só isso, aí depois disso surgem coisas do tipo: se o Flamengo foi campeão e deu sorte porque não enfrentou o Palmeiras. Gente, os dois times têm se enfrentado com frequência e com muito equilíbrio. E a verdade seja dita, o Palmeiras não vence o Flamengo no tempo normal desde 2017. Venceu da Libertadores na prorrogação, mesmo assim uma falha clamorosa do Andrés Pereira. Os jogos são equilibrados. Foram 2 empates nesse ano, inclusive. 0-0 no Rio, o Palmeiras sustentou o empate no segundo tempo. Primeiro tempo até teve momentos que foi melhor que o Flamengo. E aqui em São Paulo, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo com o time reserva, poupando jogadores para o mata-mata. Fez 1-0, no segundo tempo o Palmeiras voltou melhor, empatou o jogo, aí quando o Dorival Júnior, todo mundo comentou isso, colocou jogadores titulares, o Flamengo tentou correr atrás, mas faltava pouco tempo, o empate foi justo. Os jogos são equilibrados porque os dois times são bons, independentemente do Palmeiras ter um trabalho mais longevo, de sua comissão técnica já com 2 anos de trabalho, o Flamengo ficar trocando toda hora de treinador. Desse intervalo de 2 anos, o Flamengo teve o Rogério Ceni, o Renato e o Dorival, e o Paulo Souza, 4 técnicos. 4 técnicos teve o Flamengo, enquanto o Palmeiras tem o mesmo treinador. Então isso também pesa. O Palmeiras acaba sendo premiado pela regularidade por seus méritos, porque bancou um treinador e o Flamengo lá atrás demitiu o Rogério sem motivo nenhum. Então o que acontece? Na realidade, os dois times disputam jogos equilibrados. É humanamente impossível, é uma pataquada, é um chute no vazio, é apenas um achismo você afirmar que se jogassem na Libertadores, se enfrentassem, ou na Copa do Brasil, que A ou B venceriam. Ninguém sabe o que iria acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe afirmar que se o Flamengo tivesse enfrentado o Palmeiras... Gente, o Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Paranaense porque perdeu na Libertadores em casa, jogando uma partida ruim, por 1-0. E jogou um bom tempo com um homem a mais, pela expulsão do Hugo Moura. E não conseguiu sequer empatar a partida. Em São Paulo, teve o Murilo expulso, e aí se complicou, fez 2-0 com um homem a menos, e aí tomou o 2-2. Porque não é toda hora que você vai jogar com um homem a menos e vai conseguir sustentar uma situação como foi contra o Atlético Mineiro na fase anterior, quando chegou a ter até 2 homens a menos em dado momento. Então, se o Palmeiras teve esse problema, é porque teve muitas expulsões, porque não teve um bom desempenho no jogo em Curitiba e foi eliminado pelo Atlético. E sabe como é que foram os confrontos Flamengo e Atlético esse ano? Os confrontos marcaram um empate, uma vitória do Atlético, tá? Em Curitiba, e 3 vitórias do Flamengo. O Flamengo fez 7 gols, o Atlético fez 1. É 7-1 o placar de Flamengo e Atlético em 2022. Com o Luiz Felipe Scolari no comando, é 7-0. O Atlético não fez nenhum gol no Flamengo em 4 partidas, sob o comando do Luiz Felipe Scolari. Com o time reserva, time titular, de um lado ou de outro. Essa é a realidade. E esse time eliminou o Palmeiras. Então como é que você pode afirmar que o Palmeiras venceria o Flamengo, ou que o Flamengo não teria muita chance, ou que deu sorte? Ah, pelo amor de Deus. Vamos respeitar a inteligência das pessoas. Sabe o que é isso? Isso é forçado de barra para poder envolver o Flamengo num comentário que seria do Palmeiras e de alguma forma ganhar audiência, ganhar engajamento. É isso, é uma coisa óbvia. Qualquer um percebe. Qualquer um que junte Lé com Cré consegue perceber. É uma artimanha. Uma artimanha patética. Patética. Ah, mas o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. Eu concordo até que o pênalti que deu um empate ao São Paulo na Copa do Brasil foi muito discutível e polêmico. Mas, gente, o jogo não se resume àquele lance. O Palmeiras não jogou nada, nem chutou a bola no gol no Morumbi, perdeu por 1-0. O Palmeiras perdeu por 1-0, ficou em vantagem o São Paulo. O Palmeiras fez em 12 minutos os 2 gols de que precisava, teve a chance de matar o São Paulo ampliando o placar e não fez, não aproveitou. Não aproveitou. Não foi capaz, não teve a chance e não aproveitou. E aí o que aconteceu? 2-0, 2-0, 2-0, veio o pênalti.
2-1. Aí foram para a disputa de pênaltis. E aí o São Paulo levou a melhor. E o Rafael Veiga, com uma grande temporada que fazia até aquele momento, depois infelizmente o rapaz sofreu uma lesão, perdeu 2 penalidades, uma no tempo normal e a outra na disputa de pênaltis que definiu a classificação tricolor. Então não foi por acaso que o São Paulo eliminou a equipe do Palmeiras, não foi só no erro de arbitragem, numa polêmica. Não, teve jogo de futebol, foram 2 jogos. E o Palmeiras não conseguiu se impor diante do São Paulo. Já o Flamengo enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil e meteu 3-1, mesmo jogando mal. No Morumbi, o São Paulo jogou muito bem, uma bela partida, o Flamengo meteu 3-1 e no Rio venceu protocolarmente e garantiu a sua classificação, seguiu em frente na competição. Então se o Flamengo passou pelos adversários que foram algozes do Palmeiras, nos 2 mata-mata, como é que alguém pode achar ou afirmar, ou insinuar que seja, que os 2 se enfrentando numa eventual final, semifinal, o diabo que fosse, qualquer um dos 2 torneios, que o Palmeiras levaria melhor? Ninguém sabe, eu não sei. Poderia dar Palmeiras, poderia dar Flamengo. Repito, há equilíbrio entre os 2. Então, preparem-se. O bairrismo vai voltar com força total, como nos anos 60, como nos anos 70, nos anos 50, tá? Quando São Paulo e Rio tinham uma rivalidade muito grande por intermédio da imprensa. E havia uma distância muito grande, porque quem estava em São Paulo não via os times do Rio e vice-versa, porque não havia essa circulação de informações, de imagens, de transmissões de jogos. Então não se sabia muito bem. Era como se fossem países distantes, e eram apenas estados vizinhos. Eu peguei um pouco disso na minha infância, juventude, essa coisa, esse resquício, e fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu estou aqui há muito tempo em São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, vai fazer 30 anos daqui a pouco. Tá? E sou do Rio, sou de Niterói, comecei lá minha carreira, comecei lá minha vida, comecei lá a trabalhar, gosto demais de São Paulo, tenho grandes amigos aqui e sei muito bem como as coisas funcionam de lá e de cá. Mas está havendo uma forçada de barra por uma razão muito simples. O poderio do Flamengo, um time que estava há algum tempo e ficou por um longo período comendo o pão que já amassou por conta de péssimas gestões, agora demonstra um poderio que ameaça, não só ameaça a supremacia dos times de São Paulo, como já virou um protagonista. E tem um só que consegue enfrentar, do chamado trio de ferro mais o Santos, só um, que é o Palmeiras, consegue de fato enfrentar o Flamengo. E os 2 deverão continuar tendo aí um domínio, tudo indica. Então, o barrismo está de volta com força total. E vai haver cada vez mais forçada de barra para tentar criar aí celeumas entre os 2. Mesmo que não exista nada. Minha opinião, Palmeiras campeão brasileiro com inteira justiça, de parabéns, parabéns ao Abel Ferreira, parabéns aos seus atletas, parabéns à diretoria que manteve o técnico português justamente quando ele passou por dificuldades no ano passado, com eliminação para o CRB na Copa do Brasil, com derrota e perdendo o título da Recopa para o Defensa e Justiça, com derrota na final do Paulista para o São Paulo Futebol Clube, com derrota para o Flamengo na Supercopa do Brasil e ficando 18 pontos atrás do campeão brasileiro Atlético Mineiro ao final da Série A do ano passado. Mas marchou para ganhar a Libertadores e ganhou 2 vezes. Foi mantido e esse ano fez uma campanha muito melhor, uma temporada muito melhor em que pese as eliminações, para mim, justas, merecidas, no campo, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, em que pese na Copa do Brasil, de fato, tem havido uma grande polêmica por conta da marcação de um pênalti, mas foram 180 minutos de futebol, mais uma disputa de pênalti, teve muita coisa, não dá para resumir tudo a uma marcação polêmica, como alguns tentam fazer. Então, o Palmeiras fez uma grande temporada e o Flamengo se recompôs durante a temporada e ganhou merecidamente as 2 competições. O Flamengo fez uma campanha que só empatou um jogo e venceu todos os outros na Libertadores, gente. Dá para discutir essa conquista? Dá para discutir essa conquista? Com o Paulo Souza foi bem também, com o Dorival, idem. E detalhe, o único empate contra o Talheres teve um gol impedimento, claro, que não foi validado, não foi marcado pela arbitragem, o gol foi validado e não tinha vaga na fase de grupos. Poderia o Flamengo ter vencido todas as partidas da Copa Libertadores da América, um feito e tanto. Não vencer uma, empatar e vencer todas as demais já é um tremendo feito. Imagina se tivesse vencido também aquela partida lá em Córdoba, na Argentina. Tá? E na Copa do Brasil, o Flamengo passou pelo Atlético Mineiro, pelo Atlético Paranaense, pelo São Paulo, pelo Corinthians. Então foram grandes adversários que o Flamengo teve pela frente. A Copa do Brasil eventualmente coloca no caminho times mais fracos. Eu lembro que em 2006 o Flamengo foi campeão e enfrentou na época um time da Série A, que foi o Vasco. Pegou só o time de Série B, Série C, Série D, sei lá, times mais fracos. Chegou numa final. Na época os times da Libertadores não jogavam o torneio, eles voltam a jogar a Copa do Brasil em 2013, quando curiosamente até o Flamengo foi campeão também. Então foram títulos merecidos, os 3, os 2 que o Flamengo ganhou e o título brasileiro do Palmeiras. São justos e merecidos, são os grandes protagonistas. A rivalidade se estabelece naturalmente, não precisa forçar a barra. Que coisa feia, hein, pessoal? Não forcem a barra, pega muito mal, é patético. Muito bem, gente. O OneFootball não força a barra. No OneFootball você vai encontrar farto conteúdo de graça, narração em português dos jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, Dudu Monsanto e Gerd Wenzel dos principais jogos. Tem o Felipe Rolim comentando outras partidas, narração do Luiz Alano, a galera de primeira, time fortíssimo,
Faça o download do OneFootball, acompanhe o Campeonato Alemão e outras competições e tenha acesso a farto conteúdo de graça. E a Copa do Mundo você também vai ter muitas informações no OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vídeo. E você viu passando ao longo do meu comentário os destaques de sempre. Canal de cortes, o melhor das nossas lives. Clube de membros, faça parte. Vem aí a live dos membros em novembro. Antes da Copa do Mundo, vamos fazer a live dos membros do canal. Use 360, produtos do canal, camisetas e canecas. É muito legal. E tem desconto. Cupom Mauro, você ganha desconto. Os produtos são bacanas. Não é só porque são do canal, não, porque são legais, são. Vá lá conferir no Use 360. Blog do Mauro César no All Sport, todo dia um texto sobre futebol e curso online de jornalismo esportivo para os interessados. Todos com links aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem live domingo, depois do jogo entre Coritiba e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, tá? E vai estar a bola rolando também para o jogo do Vasco contra o Ituano, hein? Será que o Vasco sobe? Não pode perder lá em Itu. Vamos acompanhar também, vamos comentar aqui no canal, seguiremos juntos, vem aí a Copa do Mundo, você vai ter muito conteúdo direto de Doha, no Catar, aqui no youtube.com/Mauro César. É isso, galera, valeu e saudações!